Tudo bom? Nós vamos falar hoje, agora, sobre paralelo e sobre série. São dois tipos de ligação: ligação em paralelo, ligação em série. Também temos dois tipos de associação: associação em paralelo e associação em série. Tá bom? Então, assim, como existem esses dois modelos, eu tenho que fazer agora a ressalva. Duas ressalvas a ser feitas. Primeiro, existe um equipamento que não segue essa regra, que eu vou passar aqui agora, chamado capacitor. Então, para capacitor, o que eu vou passar aqui agora, esquece. Tá bom? Qual que é a segunda regra? Nós vamos começar a entender que todo equipamento elétrico conectado, né, à nossa energia, ele é uma resistência. Ele está causando uma resistência sobre as grandezas elétricas, entendeu? Então, ele está causando uma resistência. Então, todo equipamento é. Vamos lá, o que é todo? Televisão, geladeira, micro-ondas, sei lá, freezer, lâmpada, ferro de passar, chuveiro elétrico, o que eu tenho aqui dentro? Telefone, ar-condicionado, central de alarme, não interessa. Está conectado à energia, é uma resistência, tá bom? Então já começa a analisar por isso aí. No demais, vamos começar, porque eu preciso que vocês entendam o que é série e o que é paralelo, tá bom? Vamos lá. Série é quando eu tenho um equipamento elétrico. Vamos lá, mas vou recapitular outra coisa antes de eu falar. Lembra que eu disse, não sei se vocês vão lembrar, se vocês vão assistir o vídeo, vocês não vão lembrar. Tem um monte de vídeo aí, tá? Teve um deles que eu falei exatamente sobre isso. Não lembro agora. Aonde eu vou ter equipamentos que vão trabalhar em 2 ou a 3 fios, ou seja, isso aqui é bifásico ou monofásico e isso aqui é trifásico. Por que isso aqui é bifásico ou monofásico? Cara, vai depender muito de onde você está. Tá? Se você estiver aqui, aonde eu estou, para você ter 220 neste equipamento, você vai ter que ter fase 1 mais fase 2. Resultado, ele é bifásico. Tem duas fases. Se ele for 220. Se ele for 127 volts, eu vou ter neutro mais uma fase. Eu vou ter 127. No caso de você aí em Goiás, vocês estão vendo que eu estou batendo muito nessa tecla, porque tem gente que não aprende direito. Ele acha que o que está na casa dele é tudo que tem. Não é. Você pulou o corguinho ali, mudou de estado, já muda a tensão, já muda um monte de coisa. Você tem que aprender a trabalhar lá e aqui também. Tá? No caso aqui, do camarada que está ali, vou falar mais uma vez, Goiás, se for em outro lugar, não tem problema. Se eu colocar neutro mais uma fase, eu vou ter 220 volts. Se porventura eu colocar duas fases, eu vou ter 380 volts. Tá ok? Então, bifásico e monofásico. Duas fases, uma fase. Por que o pessoal costuma dizer que isso aqui é monofásico? Porque eles estão acostumados com isso. Tá? Aqui no Mato Grosso, para a gente ter 220, eu preciso de duas fases. Não tem jeito. Não sei como é que é na tua cidade, mas deixa aí no comentário. Aqui eu preciso de duas fases. Então, pela lógica, fase 1 mais fase 2 dá duas fases, bi de 2 fásico. Mono 1 fásico. E esse cara aqui, não interessa onde você esteja, ele vai ser trifásico sempre. Tá ok? Isso aqui é um modelo de ligação de qualquer equipamento. Olha só. Um carregador de celular. Quantos polos ele tem? 2. Acabou. Posso entrar aqui com neutro e fase ou fase e fase. Tanto faz. Ele tem uma linha de regulagem, que ele vai de 90 a 240, se eu não estou enganado. Ok? Então, assim, isso aqui é monofásico ou bifásico. Depende de onde você está. Se você vai ligar em 110 ou 220 também. Tá ok? Ou na 380 bifásico também, tá? Só
nível de informação. Então vamos lá. Então entendemos que o mínimo que eu preciso de polo, tá? Polo, isso aqui é polo, tá? O mínimo que eu preciso de polo, não é polo negativo, não é polo positivo, é polo. É fase, é polo. Tudo que eu preciso, o mínimo que eu preciso é de 2. Não tem equipamento que tenha menos de 2. Se ele tiver menos de 2, ele está aterrado na carcaça. Tá? E aí a diferença é só que um dos polos entra direto na carcaça. Ok? Aí, neste caso, se eu preciso de 2, pelo menos 2, vamos imaginar aqui uma lâmpada. Eu tenho aqui neutro e fase. Aqui eu tenho lâmpada. Se eu pegar essa lâmpada e ligar ela aqui, ó, fase aqui, vou lá, pula fase, neutro. Acabou. Eu fiz essa ligação em paralelo. Tá? Tá paralelo à minha rede. Tá paralelo à minha rede, ó. Um polo está em um, o outro está no outro. Pronto, resolveu o problema. Isso aqui é ligação em série? Não, então está no lugar errado. Não devia estar aqui. Para mim fazer uma ligação em série, eu preciso ter o final de um sendo o começo do outro. Ágil. Isso aqui eu vejo bastante, mas isso aqui eu só vejo em corrente contínua. Cara, sim, é verdade. Quando o assunto é corrente contínua, se usa bastante associação, tá? Se usa bastante associação em série. Tá? Então, assim, aí é série. Aí eu posso pegar aqui, agora sim, eu vou aqui, agora sim eu tenho uma ligação em série. Tá bom? Qual que é a característica de uma ligação em série? Tá? Na ligação em série, eu mantenho a corrente e somo as tensões. Como é que é? Cada lâmpada dessa vale, vamos colocar aqui, ela tem 1 ampere, essa daqui também tem 1 ampere. Só que essa lâmpada aqui, ela é de 127 e essa daqui é de 127 volts. 127 volts. Quando eu faço esse fechamento em série, tá? O que é que eu estou fazendo? Eu estou automaticamente conservando a corrente e estou dividindo a tensão por 2. Isso mesmo. 127 dividido por 2. Eu estou dando uma tensão de trabalho para essa lâmpada de 63,5 volts. E para esta lâmpada, 63,5 volts. Vocês acabaram de entender o porquê que isso aqui é mais comum quando eu trabalho com corrente contínua? Por quê? Aonde é que é mais usado a corrente contínua? Em placas, em eletrônica. Pessoas que trabalham com eletrônica, eles fazem muito isso. Então, se eu tenho que dividir uma tensão, vamos imaginar, eu tenho um equipamento aqui na frente que funciona com 10 volts. Só que todo o meu sistema aqui, ele foi feito para 20 volts. E aqui está a fonte de 20 volts. Para mim chegar daqui até aqui, o que eu tenho que fazer? Cortar esses 20 volts pela metade. Então, eu podia fazer tudo, chegasse aqui, eu colocava um outro transformador que ia ter a relação de transformação de 20 para 10. Só que vai ficando caro. Nós estamos falando com eletrônica. A ideia dos caras é que seja um funcional e barato.
Então, o que eles fazem? Eles vão aqui no meio e colocam duas resistências. Cada uma de 20 volts. 20. Eles colocam duas resistências que cada uma deixa passar 20 volts. Resultado, eu vou ter 20 dividido por 2, chega nesse cara aqui, 10 volts. Tá bom? Isso aqui é muito usado em eletrônica. Então é desse jeito que eles fazem a elevação e a subida. Vocês vão ver que ali dá para a gente continuar. Tá bom? Até porque elevação é mais difícil. Vamos lá. Mas agora nós vamos falar desse cara. Ó, tá todo mundo querendo falar sobre módulos solares, está todo mundo querendo entender melhor sobre esse camarada. Esse camarada aqui, ele também trabalha em corrente contínua. Sim, módulo solar trabalha em corrente contínua, tá? Só que ele faz um sistema diferente. Preste atenção. Esses dois caras aqui, ó, o que eles estavam fazendo no circuito? Eles estavam consumindo. Esse cara aqui ele não vai estar consumindo. Ele vai estar injetando, ele vai estar gerando, ele vai estar injetando. Então eu vou montar o mesmo circuito, sem conectar com nada. Aonde cada um carinha desse aqui, ó, ele tem vamos colocar uma coisa mais perto, 50 volts, e esse aqui tem 50 volts. Esse cara aqui, ó, tem 13 ampere, e esse cara aqui tem 13 ampere. Tá ok? Eu liguei dois módulos de 50 volts e 13 ampere em série. O que foi que eu fiz? Eu mexi na corrente? Não, continuou do mesmo jeito. Eu conservo a corrente, eu mando a corrente lá no final. Só que nesse caso aqui, esses caras eles estavam pegando, esse aqui ele está me dando. Então, esse aqui eu não vou dividir, eu vou somar. Então, no final, o que eu vou ter? Eu vou ter uma resistência, um circuito de resistência de 13 ampere e 100 volts em corrente contínua. Isso é associação em série. Ah, Júnior, mas isso vamos lá. Não entendi direito. Vamos colocar aqui mais um módulo. Mesma coisa. 50 volts, 13 ampere. Qual seria a minha somatória final dessa associação em série? Eu teria 13 ampere, porque ligado em série, eu não mexo na corrente, ou eu divido, ou eu somo a tensão. Então isso aqui ia terminar com 150 volts. Se é consumo, eu divido. Se é injeção, se eu estou injetando, eu somo. Então é assim que funciona esse cara. E eu vou adiantar, dar um spoiler para vocês. O nome disso aqui é um nome em inglês, chamado string. Tá bom? Isso aqui é string. Se você já ouviu falar esse nome e queria saber o que era, você acabou de descobrir. É só colocar vários módulos em série, você vai ter uma string. Tranquilo? Agora nós vamos lá para a ligação em paralelo. Mas paralelo é fácil. Sabe por quê? Porque se você parar para analisar, tudo na tua casa está ligado em paralelo. Paralelo é a ligação mais comum que tem. Por quê? Porque ela é assim. Neutro e fase. Aí você tem aqui, ó,
uma lâmpada. Aí você tem aqui outra lâmpada. E aí você tem outra lâmpada. Tá tudo ligado em série. Eu passei 2 fios, presta atenção, passei 2 fios e saí rabechando entre eles. Isso é ligação em paralelo. É a ligação mais comum. Você vai lá e faz sua mescla da tua casa, vamos imaginar neste modelo, e aí sai tirando dela todos os equipamentos. São 2 fios para todos eles. Ah, se fosse trifásico. 3 fases. Que é trifásico. 1, 2, 3. Que é trifásico. 1, 2, 3. Ó, essa daqui eu pego nessa, pego essa daqui e já pego nessa também. Essa daqui eu vou dar o pulo e vou pegar nessa. Essa daqui eu vou vir aqui, vou dar o pulo e pego nessa. Essa daqui eu já peguei na primeira, tenho que pegar na segunda. Essa aqui eu dou pulo e pego na terceira. Eu posso ligar vários motores em paralelo se eu quiser. Não tem problema. Eu passo uma fiação só e saio ligando vários motores trifásicos, monofásicos. Posso ligar a lâmpada. Não é assim que funciona na tua casa? Não foi assim que você fez a fiação na tua casa? Vamos lá. Você tem lá na tua sala, no teu home theater, lá na parte da TV. O que é que você fez? Você passou se você tem 3 tomadas lá para você ligar a TV, o home theater, mais uma dos equipamentos tem lá. Você passou uma fiação do disjuntor para cada um, ou você pegou uma fiação só, somou a potência total de todos os equipamentos, passou uma fiação só e chegou lá e distribuiu. Quando você distribuiu em paralelo. Essa é a verdade. Você distribuiu em paralelo. Tá ok? Agora, o que a gente... O que eu posso acrescentar daqui, da ligação em paralelo? A regra dela. Vamos para a regra do paralelo? Nesse caso, essa lâmpada aqui, ela é de 127 volts, 127 volts, 127 volts. Só que essa lâmpada aqui, ela tem 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Qual que é o efeito disso? Se a minha energia está indo neste sentido, tá? Aqui sendo a fonte geradora, que é o padrão do que vem na rua, então ela está indo sabendo que esse cara aqui é o último, que morre. Tá? Ele vai aqui, isso aqui ele morre. Isso aqui nem precisava chegar até aqui, só chega até aqui. Ó. Tá? Fechou. Então, essa daqui é a última lâmpada, é o final do meu circuito, aqui é o começo. Então, vamos entender aqui como é que funcionam os trechos. Esse trecho aqui, ó. Qual é a tensão sobre ele? 127. Só que, qual que é a corrente? 127 volts. Qual que é a corrente sobre esse trecho aqui, ó, sobre esse fio e sobre o neutro também? Lembra, eu falei numa aula anterior, neutro tem corrente. Neutro não tem tensão, mas tem corrente. Qual que é a corrente sobre esses 2 fios aqui? Fase e neutro. Simples. Eu mantenho a tensão, 127, para mim tanto faz, só que neste caso eu tenho que somar a corrente. Neste ponto aqui, e neste ponto aqui, essa fiação neste momento está com 30 amperes. 10 desse, 10 desse, 10 desse. Neste ponto aqui e neste ponto aqui, daqui para lá, qual que é a corrente deste ponto aqui? Ó? Ela está com 20 amperes. Porque ele tem neste ponto aqui, ó, dessa conexão para essa, dessa conexão para essa. Eu tenho um arrasto desse cara aqui? Não, eu não tenho um arrasto dele. Vamos para cá. Neste ponto aqui e neste ponto aqui, ó, antes deles, ó. Nestes 2 pontos aqui, ó, este metragem de fio e este restinho de fio.
qual que é a corrente sobre ele? 10 amperes. Por quê? Porque eu não tenho um arrasto inteiro sobre ele. O meu arrasto maior está no começo do laço. É no começo do laço que está o meu arrasto maior. E aí é a hora onde eu tenho que dimensionar esse cabo calculando esse arrasto. Calculando esse arrasto. Tem que fazer esse cálculo direitinho, calculando esse arrasto. Ou seja, o meu cabo aqui, no começo da secção, vamos supor que daqui ele tenha saído do disjuntor. Ou seja, esse cabo tem que aguentar 30 amperes e esse disjuntor tem que proteger. Este cabo tem que aguentar mais do que 30 amperes e o disjuntor tem que proteger o cabo. Ah, vamos supor que agora sim, né? Vamos fazer um cálculo. Eu levei aqui um cabo pesadão que aguenta 40 amperes. E aqui eu ramifiquei, para ser mais barato, eu diminuí a bitola do meu fio e peguei aqui cabos mais finos, que aguenta 10 amperes, 12 amperes. Meu troço lá é de 10, minhas lâmpadas são de 10, 12 amperes. Desci aqui, ó, pronto. Esse cabo aqui não vai sobrecarregar, o cabo aguenta 40, o meu disjuntor pode proteger até o nominal do cabo, não tem problema. O certo é ele proteger ser menos do que o cabo, mas ele pode. E aí a ramificação aqui é pouca. Por quê? Porque o estresse está em cima do cabo neste ponto. Automaticamente, se eu fazer a conexão daqui, esse ponto aqui para baixo, ele só tem 10. Tá? Isso é ligação em paralelo. É a ligação mais comum que tem. É a ligação de quase todos os equipamentos, inclusive a sua própria casa está ligada em paralelo com a concessionária de energia. Tá? Então, existem esses dois modelos, paralelo e série. Os dois com as suas regras ao contrário. Tá? Então, assim, em série, ou eu divido ou eu somo, dependendo se é gerador ou se é consumidor. Atenção, porém, eu preservo a corrente. Em paralelo, eu mantenho a tensão. Se eu puxar um rabicho e esse rabicho for 220, eu posso ir rabichando quantas lâmpadas esse cabo aguenta, contando que as lâmpadas sejam 220. Porém, no começo do laço, eu vou ter o estresse de todos os equipamentos, ele vai ter que aguentar a corrente de todos os equipamentos até o final do laço. Todos os equipamentos que eu colocar naquele laço vão ter que aguentar. Se você prestar atenção, tua casa está aí. É por isso que o cabo de entrada da tua casa é o cabo mais grosso de energia, porque ele tem a obrigação de aguentar tudo que está depois dele. A tua casa inteira está depois dele. Tá bom? Não vamos delongar muito no vídeo, não. É só esses dois modelos. Existiria um segundo modelo aqui, que é a associação de série paralela. Mas não é uma intenção para a gente neste momento, tá bom? Eu queria só que vocês entendessem esses dois modelos aqui de ligação. Tá ok? Júnior Araújo, JN Elétrica Automação, Papo de Eletricista, é o nosso canal do YouTube, tá bom? Um canal feito para você, para a gente trocar ideias, para a gente bater papo, para você me conhecer melhor, eu conhecer você e tirar todas as dúvidas, tá ok? Vai deixando o like, o joinha e vamos nessa. Até mais!